avançando o Governo para o início, para o retomar destas negociações depois de uma greve geral, com a expressão que ela teve ontem, podemos esquecer esta questão da coragem de que fala Helena Garrido, não é? Mas é uma questão importante, porque a verdade é que um dos problemas aqui foi a questão da demora na negociação. É muito sintomático, na minha perspectiva, a resposta a uma recente entrevista do líder da UGT relativamente ao comportamento do governo no seu todo em relação a esta matéria, dizendo que a certa altura já não chegava a tentar falar com o ministro, foi preciso tentar falar diretamente com o primeiro-ministro para abrir portas de negociação. E nós percebemos que, independentemente da complexidade deste problema, e a Helena agora colocava de forma muito lúcida, é um puzzle tremendamente difícil de resolver. Mas, para além dessa questão, há aqui um contexto político que é a discussão do Orçamento de Estado. E as exigências que agora são colocadas dificilmente são atendíveis no momento em que o Governo já anda a contar cêntimos para resolver muitas das frentes que tem neste momento perante si e perante aquelas que são também reivindicações, em particular do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, noutras áreas. E, portanto, eu penso que ninguém, nem mesmo os próprios sindicatos, estão neste momento à espera de uma cedência em toda a linha do Governo em relação a esta matéria. Não só porque os 650 milhões dificilmente serão agora comportáveis neste Orçamento de Estado, mas porque abria-se a tal caixa de Pandora, isto é, a partir do momento em que a cedência fosse feita, outras áreas laborais viriam bater à porta do Governo reclamando igual tratamento. E então já não estaríamos a falar em 650 milhões, se fôssemos para situações idênticas, que a peça há pouco mencionava, íamos para cima dos 1.000 milhões de euros. Isto não é, nem de perto nem de longe, suportável. Como não é suportável, e por isso é que eu há pouco dizia, relativamente à tua questão, não é suportável o silêncio do Governo perante esta matéria, porque esse diálogo, ou a falta desse diálogo, levou, num momento que é quase inédito na situação política atual, ver a UGT e a CGTP mãos dadas neste protesto contra o Governo. E é isso que o Governo não se pode dar ao luxo, neste momento, de ter que resolver. Agora, da mesma maneira que eu acho que muitas destas exigências não são atendíveis, também me parece pouco perceptível que não haja aqui ou além alguma cedência, e aparentemente elas já estão em cima da mesa para se poderem fazer, naquilo que era o mote que o próprio António Costa, há alguns meses, numa entrevista ao Expresso, deu, dizendo não pode ser tudo já. Né? E eu penso que é debaixo dessa frase que temos que entender a estratégia que o Governo está a ter relativamente a esta matéria. Não pode ceder em toda a linha, mas certamente que vai ceder em alguns aspectos e, sobretudo, vai tentar prolongar a solução para este problema, de maneira a que ela não caia apenas nos orçamentos desta legislatura, mas sobre já para a legislatura seguinte. Ricardo, retomo então contigo ainda a questão. Bom, e falamos de crise também, ainda a questão dos professores e este adiamento de um encargo para o futuro e da falta de coragem para fazer reformas, de facto, e para discutir aquilo que pretendemos da educação, porque essa discussão nós não estamos a vê-la a ser feita. E não há vontade de fazê-la nem do lado do Governo, nem do lado dos sindicatos. E esse é um problema que, certamente, os professores olham com interesse e com preocupação. Porque a verdade é que, para além das reformas que é preciso fazer, é preciso pensar também o sistema no seu todo. E ver, por exemplo, desde logo, que a classe dos professores não está apenas no setor público, está também no setor privado. E se começam a criar clivagens muito profundas relativamente àqueles que são os benefícios que os do público têm relativamente aos privados, isso apenas vai abrir brechas que serão ainda mais difíceis de colmatar. Por outro lado, é preciso perceber que as tais regras do jogo de que a Helena falava e que foram várias vezes baralhadas, são regras que é preciso, para além de as suprir em termos de falhas, estabilizar, para que o professor possa, com alguma tranquilidade, olhar para a sua carreira e perceber o que é que lhe vai acontecer dentro de 5, 10, 15 anos e não estar sempre temeroso de que essas regras possam ser alteradas e de que os planos que ele fez fiquem gorados a qualquer momento. Agora, não me parece que exista a vontade política para fazer essa discussão e, mais uma vez, estamos aqui a assistir àquilo que é o apagar de um fogo. É um fogo que já várias vezes foi ateado,
vai certamente agora, mais uma vez, porque estamos na véspera de uma discussão do Orçamento de Estado e é preciso fechar as contas e vai-se encontrar ali um qualquer meio termo, nem que seja empurrando para a próxima legislatura esse problema, ou então colocando aqui um pouco mais de dinheiro, que é também uma solução típica, lançar dinheiro para cima dos problemas e esperar que isso, de alguma maneira, acalme a fúria daqueles que se sentem prejudicados. Mas isso nunca será uma resposta estável. Agora, claramente também não me parece que seja com este ministro que se possa ir muito à frente, não só por causa dessa falta de coragem, que de resto lhe tem sido atribuída por vários setores da educação e não apenas os sindicatos, mas também pela sua falta de peso político. E o facto de os sindicalistas terem que ligar diretamente a António Costa para tentar resolver um problema é sintomático dessa falta de peso político e, sobretudo, dessa falta de habilidade para resolver a questão. Agora, também é preciso perceber que o ministro não pode ser o único culpado aqui, até porque me parece que a ajudar a este problema está também alguma falta de estratégia comunicativa e nós já ouvimos declarações divergentes de membros do governo, o secretário de Estado, o ministro, o primeiro-ministro, e isso certamente não ajuda a resolver o problema e, bem pelo contrário, cria problemas adicionais, até no momento em que os sindicatos, que nós sabemos são muito próximos, alguns deles do Partido Comunista, estão a ser eles próprios pressionados para criarem dificuldades adicionais ao governo. É preciso recordar que o Partido Comunista está a sair de um resultado autárquico muito fragilizador e precisa daqui de uma prova de vida que, melhor do que nunca, pode ser dada nas ruas, com manifestações, com os sindicatos que lhe são afetos. Ricardo Jorge Pinto e Helena Garrido, obrigada aos dois.